Uma simples frase de uma menina de rua mudou completamente a vida de uma mulher solitária, e você não vai acreditar no que aconteceu depois. Você precisa de companhia, eu preciso de família. Foram essas palavras que transformaram dois corações partidos em uma família completa. Esta história real vai te emocionar do primeiro ao último segundo. Mas antes de eu contar todos os detalhes dessa história incrível que vai mexer com suas emoções, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal que tem muito mais histórias emocionantes como essa te esperando. A chuva caía pesada sobre as ruas de São Paulo quando Helena decidiu sair mais cedo do escritório. Aos 45 anos, advogada bem-sucedida, ela havia construído uma vida confortável mas profundamente vazia. Seu apartamento nos Jardins era um reflexo perfeito de sua existência, impecável, silencioso e completamente desprovido de vida real. As paredes brancas e os móveis modernos testemunhavam uma solidão que ela havia aprendido a camuflar com rotinas rígidas e trabalho excessivo. Caminhando apressada sob o guarda-chuva preto, Helena quase tropeçou em uma pequena figura encolhida na entrada de uma loja fechada. Uma menina de talvez 12 anos, com cabelos castanhos desgrenhados e roupas que já haviam conhecido dias melhores, olhava para ela com olhos grandes e expressivos que pareciam carregar mais sabedoria do que qualquer criança deveria ter. Não era a primeira vez que Helena via crianças nas ruas. São Paulo estava cheia delas, mas algo naquele olhar penetrante a fez parar no meio da calçada movimentada. Com licença, moça, disse a menina com uma voz surpreendentemente firme para alguém tão pequena. Você precisa de companhia, e eu preciso de uma família. As palavras saíram com tamanha naturalidade que Helena ficou completamente sem reação, como se tivesse levado um soco no estômago. A menina continuou, estudando o rosto surpreso de Helena. Meu nome é Sofia. Moro aqui nas ruas faz 3 anos, desde que minha mãe morreu. E você parece tão perdida quanto eu, só que de um jeito diferente. As palavras atingiram Helena como um raio em céu claro. Ela havia passado anos evitando relacionamentos profundos, focando apenas na carreira jurídica, construindo muros ao redor do coração para não sentir mais a dor do abandono que a consumia desde a infância. Mas a sinceridade brutal daquela criança a deixou completamente desarmada, como se Sofia pudesse enxergar diretamente através de todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Helena sentiu algo se mover em seu peito, uma sensação que havia esquecido há muito tempo, talvez desde que era criança e ainda acreditava que alguém poderia realmente se importar com ela. Era como se uma porta trancada há décadas estivesse sendo delicadamente aberta por uma chave que ela nem sabia que existia. Sofia continuou, você tem cara de quem tem uma casa bonita mas chega lá e não tem ninguém esperando. Eu não tenho casa nenhuma, mas também não tenho ninguém. A gente podia tentar se ajudar. Sem pensar 2 vezes, Helena ofereceu seu guarda-chuva à menina, que o aceitou com um sorriso tímido mas genuíno. Venha, vamos conversar em algum lugar quente, disse Helena, surpreendendo-se com sua própria decisão e com a facilidade com que as palavras saíram. Era como se uma parte dela que estava adormecida há anos tivesse despertado de repente. Mas primeiro me diga, como você sabia que eu estava sozinha? Sofia ajustou o guarda-chuva sobre as duas e respondeu, porque eu conheço solidão quando vejo. A gente reconhece a própria espécie. No café da esquina, Helena observava Sofia devorar um sanduíche misto quente com a fome desesperada de quem não sabia quando seria a próxima refeição. A menina comia devagar, saboreando cada mordida como se fosse um banquete, e Helena sentiu uma pontada de culpa ao pensar em todas as refeições que ela mesma havia desperdiçado, comendo distraidamente enquanto trabalhava ou simplesmente pulando jantar por falta de apetite ou companhia. Sofia contou sua história em fragmentos cuidadosos, como alguém que havia aprendido que revelar muito de uma vez poderia assustar as pessoas. Órfã de pai desde sempre, ele foi embora antes mesmo de eu nascer, explicou sem amargura. Havia vivido com a mãe em uma pensão no centro da cidade até os 9 anos. A mãe trabalhava como faxineira em vários lugares, saía de manhã cedo e voltava à tarde da noite, mas sempre encontrava energia para fazer o jantar e ajudar Sofia com a lição de casa. Minha mãe morreu de pneumonia num inverno muito frio, contou Sofia, mexendo os restos do sanduíche no prato. Não tínhamos dinheiro para médico bom, e quando finalmente conseguimos ir no posto de saúde, já era tarde demais. Ela ficou internada 2 semanas, e eu dormia no banco do hospital. Depois que ela morreu, não tinha mais ninguém. A dona da pensão me deixou ficar uns dias,
mas depois disse que não podia me sustentar de graça. Helena engoliu em seco, imaginando uma criança de 9 anos enfrentando sozinha a perda da única pessoa que tinha no mundo. E daí você foi para a rua? Perguntou gentilmente. Sofia balançou a cabeça. Primeiro tentei ficar com uma vizinha que disse que me conhecia desde bebê, mas o marido dela não me queria lá. Depois passei por 2 abrigos diferentes, mas... Ela fez uma pausa, como se estivesse decidindo o quanto podia confiar. Nos abrigos tem muita criança e pouco carinho. E alguns dos cuidadores, bem, é melhor não falar sobre isso. Por 3 anos você está vivendo na rua? Helena perguntou, incrédula. Sofia assentiu. Aprendi que é mais seguro confiar em mim mesma do que nos adultos. Pelo menos na rua eu sei com que tipo de perigo estou lidando. A maturidade forçada na voz da menina partiu o coração de Helena. Ela pensou em sua própria infância privilegiada, com babás, escolas particulares e uma família que, embora distante, nunca deixou passar necessidades básicas. Por que você disse aquilo para mim na rua? Perguntou Helena, ainda processando o encontro inusitado. Sofia limpou a boca com um guardanapo de papel e respondeu com uma seriedade que não combinava com sua idade. Porque reconheço pessoas machucadas quando vejo. Você está machucada por dentro, igual eu. A diferença é que as suas feridas não aparecem, mas os olhos não mentem. Você tem tudo que eu não tenho: casa, comida, trabalho, dinheiro, mas seus olhos são tão vazios quanto os meus quando acordo de manhã sem saber onde vou conseguir café da manhã. Helena sentiu um aperto no peito que quase a impediu de respirar. Aquela menina havia visto através de todas as suas defesas com a facilidade de quem aprendeu a ler pessoas para sobreviver. Durante anos, Helena havia se convencido de que sua vida estava completa, que não precisava de ninguém, que a independência era sua maior conquista. Mas a verdade crua era que ela havia se isolado tanto que esquecera completamente como era ter alguém que realmente se importasse com seu bem-estar. E se eu te oferecesse um lugar para ficar esta noite? Helena ouviu-se perguntando, as palavras saindo antes que sua mente racional pudesse interceptá-las. Só até você encontrar algo melhor, é claro. Sofia a estudou por um longo momento, como se estivesse avaliando a sinceridade da oferta. Então, pela primeira vez desde que se conheceram, sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto e fez Helena perceber que estava tomando a decisão mais importante de sua vida sem nem mesmo se dar conta disso. O apartamento de Helena nunca havia presenciado tanta vida quanto nos primeiros dias com Sofia. A menina explorava cada canto com a curiosidade natural de uma criança, mas também com o olhar analítico de alguém que havia aprendido a avaliar rapidamente se um lugar era seguro ou não. Ela fazia perguntas sobre quadros, livros, plantas e objetos decorativos que Helena havia parado de notar há anos, como se sua própria casa estivesse sendo apresentada a ela através dos olhos de uma estrangeira. Você tem muitas coisas bonitas, mas nenhuma foto de família, observou Sofia no segundo dia, folheando cuidadosamente um livro de arte que estava sobre a mesa de centro. E também não tem nenhum brinquedo, nem desenho na geladeira, nem nada que mostre que uma pessoa de verdade mora aqui. A observação foi feita sem julgamento, apenas como uma constatação factual, mas atingiu Helena em cheio. Helena parou de preparar o café da manhã, outro ritual que havia ganhado novo significado com a presença de Sofia, e se virou para olhar a menina. Minha família não é muito próxima, explicou, percebendo como a frase soava vazia e inadequada. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 15 anos. Cada um refez sua vida, eu fiquei meio perdida no meio, e acabamos nos distanciando. Hoje temos contato apenas em datas especiais, sabe? Natal, aniversários, essas coisas. E amigos? Sofia perguntou, continuando a explorar o apartamento com as mãos para trás, como se estivesse visitando um museu. Helena hesitou antes de responder. Tenho colegas de trabalho. Alguns clientes com quem mantenho relacionamento profissional. Conhecidos do prédio. Mesmo enquanto falava, Helena percebia como sua resposta soava patética e superficial. Mas amigos de verdade, pessoas que você liga quando está triste ou quando quer compartilhar uma boa notícia, acho que não tenho. Sofia assentiu compreensiva, como se a confissão de Helena fosse a coisa mais natural do mundo. Então somos iguais de um jeito estranho, disse, sentando-se no sofá e abraçando uma almofada. Eu nunca tive família de verdade também, só minha mãe, e ela trabalhava tanto que a gente quase não se via. E você teve família, mas eles não quiseram ficar perto.
No final das contas, as duas estamos sozinhas no mundo. A simplicidade com que Sofia analisava a situação tocou Helena profundamente. Durante anos, ela havia complicado todos os relacionamentos, criando expectativas impossíveis, analisando cada palavra e gesto em busca de sinais de rejeição, construindo barreiras antes mesmo que as pessoas tentassem se aproximar. Mas ali estava uma criança que havia perdido literalmente tudo e ainda assim conseguia falar sobre família, amor e conexão com uma esperança que Helena havia perdido há décadas. Mas talvez a gente possa tentar ser uma família uma para a outra, continuou Sofia, agora brincando com a franja da almofada. Não sei muito sobre como famílias funcionam, porque nunca tive uma família grande. Mas sei que família é quando as pessoas cuidam umas das outras, se preocupam quando uma está triste, e ficam felizes quando uma está feliz. A gente podia tentar fazer isso. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu no quarto de hóspedes, um cômodo que Helena mantinha impecável mas que nunca havia recebido visitas, Helena ligou para uma amiga advogada especializada em direito de família. Era cedo demais para tomar decisões definitivas, mas ela queria entender os processos de guarda, adoção e tutela. Helena, isso é loucura, disse a amiga. Você não conhece nada sobre essa menina. Pode ser perigoso. Mas Helena havia tomado sua decisão. Pela primeira vez em anos, seu coração havia falado mais alto que sua cabeça. Enquanto pesquisava na internet sobre os procedimentos legais, Helena percebeu que não estava fazendo aquilo apenas por Sofia. Estava fazendo também por ela mesma, pela mulher solitária que havia esquecido como era importante ter alguém para cuidar, alguém que se importasse com suas histórias do dia, alguém que trouxesse vida e propósito para aquele apartamento que mais parecia um mausoléu de sua própria existência. Sofia havia chegado como um furacão silencioso, bagunçando não apenas o espaço físico, mas toda a estrutura emocional que Helena havia construído para se proteger do mundo. Nem tudo eram flores na nova dinâmica que se estabeleceu entre Helena e Sofia. A menina carregava traumas profundos que se manifestavam de formas inesperadas e desafiadoras, e Helena descobriu que cuidar de uma criança ferida exigia muito mais do que boa vontade e recursos financeiros. Havia noites em que Sofia acordava gritando, revivendo pesadelos sobre a morte da mãe ou situações traumáticas que havia enfrentado nas ruas. Havia dias em que ela desaparecia do apartamento por horas, deixando apenas um bilhetinho dizendo "voltei logo", e retornava como se nada tivesse acontecido. Você não pode simplesmente sair sem avisar onde vai, explodiu Helena após uma dessas fugas que a deixaram desesperada. Eu fiquei imaginando 1000 coisas terríveis. Pensei que você tinha fugido, que algo ruim havia acontecido, que... Sua voz quebrou, e ela percebeu que estava chorando, algo que não fazia há anos. Eu não aguento mais essa incerteza. Sofia ficou parada na porta, ainda segurando a chave que Helena havia mandado fazer para ela, com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Por que você se importa tanto? Rebateu, sua voz pequena mas desafiadora. Todas as outras pessoas que disseram que se importavam comigo acabaram me mandando embora quando eu me tornei inconveniente. Por que você seria diferente? Por que eu deveria acreditar que você não vai me devolver quando cansar de mim? A pergunta atingiu Helena como um tapa na cara. Pela primeira vez, ela compreendeu completamente que não era apenas ela que estava aprendendo a confiar e a amar novamente. Sofia também estava lutando contra seus próprios demônios, contra anos de abandono e rejeição que haviam ensinado a ela que as pessoas sempre iam embora, que o amor era temporário, que era mais seguro não se apegar muito a ninguém. Helena se ajoelhou na frente de Sofia e segurou suas mãos pequenas e frias. Por que você não é inconveniente? Disse, olhando diretamente nos olhos da menina. Porque quando você some, eu sinto como se um pedaço de mim tivesse sumido também. Porque eu nunca tive alguém que me fizesse sentir que a vida tinha propósito de verdade. Porque eu te amo, Sofia, e amor de verdade não tem prazo de validade. Foi a primeira vez que Helena disse "eu te amo" para Sofia, e as duas choraram abraçadas no corredor do apartamento. Naquela noite, conversaram até tarde sobre família, abandono, medo de amar e esperança. Sofia confessou que testava Helena propositalmente, esperando que ela desistisse como todas as outras pessoas haviam feito. Helena admitiu que também tinha medo, medo de não ser uma boa mãe, medo de Sofia decidir que não a queria, medo de abrir o coração completamente e ser abandonada mais uma vez. Eu nunca tive alguém que gritasse comigo porque estava preocupada, admitiu Sofia, encolhida no sofá com uma xícara de chocolate quente nas mãos.
Geralmente as pessoas gritavam porque eu era um estorvo, porque estava causando problemas, porque queriam que eu sumisse. Mas você gritou por quê? Porque se importa comigo. Helena sentiu, percebendo como era difícil para Sofia acreditar que alguém pudesse genuinamente se preocupar com seu bem-estar. A partir daquela conversa, estabeleceram regras claras. Sofia podia sair, mas tinha que avisar onde ia e quando voltava. Helena podia se preocupar, mas não podia transformar sua ansiedade em prisão. As duas podiam ter medo, mas tinham que conversar sobre os medos em vez de deixá-los crescer no silêncio. Foi o primeiro de muitos acordos que fariam para construir sua família improvisada, baseada em honestidade, paciência e muito amor. Com o passar das semanas, Helena começou a ver mudanças profundas não apenas em Sofia, mas principalmente em si mesma. A menina havia insistido gentilmente para que ela ligasse para os pais, que moravam em cidades diferentes e com quem mantinha contato apenas esporádico. Família é família, argumentou Sofia. Mesmo quando a gente está magoado, é importante tentar. E pela primeira vez em anos, Helena teve conversas honestas com o pai e a mãe sobre sua solidão, suas descobertas e sua decisão de adotar uma filha. Filha, eu sempre soube que você estava sofrendo, disse sua mãe ao telefone, a voz embargada de emoção. Mas você sempre foi tão independente, tão orgulhosa, que nunca soubemos como ajudar. Fiquei feliz em saber que você encontrou alguém que mudou sua vida. O pai, mais reservado, demorou alguns dias para ligar de volta, mas quando fez, disse simplesmente: quero conhecer minha neta. Pela primeira vez em décadas, Helena sentiu que tinha uma família de verdade novamente. Sofia, por sua vez, estava matriculada em uma escola particular próxima ao apartamento e começava a fazer amigos. Helena descobriu a alegria inesperada de ajudar com lições de casa, de ouvir histórias entusiasmadas sobre o dia escolar, de se preocupar com coisas banais como se Sofia havia escovado os dentes ou se estava agasalhada o suficiente para o frio. Eram pequenas responsabilidades que davam um sentido completamente novo à sua rotina. Sabe o que é estranho? Disse Sofia uma noite, enquanto Helena arrumava seu cabelo para dormir, outro ritual que ambas haviam passado a valorizar enormemente. Eu costumava sonhar em ter uma mãe, mas sempre imaginava alguém jovem, alegre, que fizesse biscoitos e soubesse todas as músicas infantis. Você é meio séria, teimosa, e queima até a água quando tenta cozinhar. Helena riu, reconhecendo a descrição precisa. Mas, continuou Sofia, você é exatamente a mãe que eu precisava. Alguém que me entende porque também já se sentiu perdida. Helena sentia-se transformada. No escritório de advocacia, seus colegas comentavam sobre sua mudança. Ela sorria mais, estava mais relaxada, parecia ter encontrado um propósito que ia muito além dos processos jurídicos e das longas horas de trabalho. Havia até começado a recusar casos que exigissem viagens longas ou que a mantivessem longe de casa por períodos prolongados. Pela primeira vez na vida adulta, o trabalho não era mais sua prioridade absoluta. As duas haviam desenvolvido rotinas especiais: café da manhã juntas todos os dias, filme no cinema uma vez por semana, visitas à biblioteca aos sábados, caminhadas no parque aos domingos. Helena descobriu que tinha um talento inesperado para inventar histórias na hora de dormir, e Sofia revelou ser uma excelente ouvinte, sempre interessada nas histórias do trabalho de Helena e nos casos mais interessantes que ela estava defendendo. Helena, disse Sofia numa tarde de sábado, enquanto faziam biscoitos juntas, uma das poucas receitas que Helena havia conseguido dominar. Você pode me adotar oficialmente? Quer dizer, você quer ser minha mãe de verdade, não só de coração. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas de alegria. Os papéis já estavam sendo processados há meses, com a ajuda de sua amiga advogada, mas ouvir o pedido vindo diretamente de Sofia tornou tudo real e definitivo. Você tem certeza? Perguntou Helena, embora já soubesse a resposta. Ser minha filha significa aturar meu mau humor de manhã cedo, minha obsessão por organização, meus horários rígidos e minha completa incapacidade de cozinhar qualquer coisa mais complexa que ovos mexidos. Sofia riu e abraçou Helena com força. Significa que nunca mais vamos estar sozinhas. Significa que somos família de verdade, para sempre. Significa que encontramos o que sempre estivemos procurando. O dia da audiência final de adoção chegou numa manhã ensolarada de primavera, exatamente um ano depois que Helena e Sofia se conheceram. Helena havia convidado seus pais para virem de suas respectivas cidades, e pela primeira vez em mais de uma década,
a família estava reunida para celebrar algo realmente importante. Sofia usava um vestido azul que haviam escolhido juntas e segurava firmemente a mão de Helena, ambas nervosas mas felizes. O processo havia sido longo e minucioso. Assistentes sociais visitaram o apartamento várias vezes, entrevistaram tanto Helena quanto Sofia separadamente, analisaram a estabilidade financeira de Helena, sua capacidade emocional de criar uma criança e, principalmente, investigaram se Sofia realmente desejava ser adotada. Psicólogos especializados em adoção tardia acompanharam todo o processo, garantindo que tanto mãe quanto filha estivessem emocionalmente preparadas para o compromisso legal e eterno. Sofia Santos Silva, disse a juíza, uma mulher de meia idade com um sorriso gentil, você aceita Helena Monteiro Santos Silva como sua mãe legal e permanente, assumindo todos os direitos e deveres que esta decisão implica. Sofia se endireitou na cadeira, olhou para Helena com amor puro nos olhos, e respondeu com voz firme e clara, aceito sim. Ela já é minha mãe do coração há muito tempo, agora vai ser também no papel e para sempre. Helena Monteiro Santos Silva, continuou a juíza, você aceita Sofia como sua filha legítima, assumindo todas as responsabilidades legais, financeiras e emocionais que esta decisão representa, prometendo amá-la, protegê-la e educá-la independentemente das circunstâncias futuras. Helena mal conseguia conter a emoção, sua voz tremeu ligeiramente quando respondeu, aceito com todo o amor do meu coração. Sofia mudou minha vida completamente e me ensinou o verdadeiro significado de família. Quando a juíza bateu o martelo oficializando a adoção, não havia olho seco na sala. Os avós de Sofia, como insistiam em ser chamados, a abraçaram como se ela sempre tivesse sido parte da família. A mãe de Helena havia trazido um álbum de fotos vazio com uma etiqueta manuscrita, Nossa família com a Sofia, memórias para toda a vida. O pai, mais reservado, simplesmente sussurrou no ouvido da neta, bem-vinda à família, princesa. Naquele momento, Helena compreendeu que Sofia não havia apenas mudado sua vida, ela havia lhe dado uma vida completamente nova. E Sofia havia encontrado não apenas uma mãe, mas uma família inteira que a amava incondicionalmente. A menina que havia encontrado na chuva, perdida e sozinha, agora tinha sobrenome, documentos, plano de saúde, escola, avós que a mimavam, e principalmente, a certeza absoluta de que nunca mais estaria sozinha no mundo. A festa foi íntima mas emocionante. Helena havia organizado um almoço especial no apartamento, agora completamente transformado com fotos da nova família, desenhos de Sofia na geladeira, plantas que elas cuidavam juntas e uma atmosfera de lar verdadeiro. Sofia soprou velas de um bolo que haviam feito juntas, comemorando não o aniversário, mas o nascimento oficial de uma nova família. Mãe, disse Sofia naquela noite, já deitada em sua cama, no quarto que Helena havia redecorado completamente com a ajuda da menina. Obrigada por ter parado naquele dia na chuva. Obrigada por ter acreditado em mim quando eu nem acreditava em mim mesma. Helena beijou a testa da filha e respondeu, obrigada você por ter tido coragem de falar comigo. Você me salvou, Sofia. Me trouxe de volta à vida. 2 anos após a adoção oficial, a transformação de ambas era visível para qualquer pessoa que as conhecesse. Sofia, agora com 14 anos, havia se tornado uma adolescente confiante e articulada, com notas excelentes na escola e um círculo sólido de amizades. Ela descobriu talento para desenho e pintura, transformando uma das paredes do apartamento em uma galeria pessoal de suas obras. Mais importante que qualquer conquista acadêmica ou artística, havia parado completamente de ter pesadelos sobre abandono. Helena, por sua vez, parecia ter rejuvenescido uma década. Seus colegas de trabalho brincavam dizendo que ela havia descoberto a fonte da juventude, mas ela sabia que o segredo era muito mais simples, havia descoberto o amor incondicional. Aprendeu que cuidar de alguém não a tornava mais fraca, mas sim infinitamente mais forte. Suas prioridades haviam mudado completamente, o sucesso profissional continuava importante, mas não era mais a única coisa que definia sua identidade. O apartamento havia se tornado um verdadeiro lar. Amigos de Sofia frequentavam a casa regularmente, enchendo o ambiente com risadas adolescentes e conversas animadas. Helena descobriu que adorava cozinhar para um grupo maior, que tinha paciência infinita para explicar lições de matemática, e que conseguia ser simultaneamente mãe, amiga e confidente sem perder a autoridade necessária. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Disse Sofia numa tarde de domingo, enquanto organizavam as fotos familiares em um novo álbum. Claro, filha.
Pode perguntar qualquer coisa. Você já se arrependeu de ter me adotado? Quer dizer, sua vida era mais simples antes. Helena largou as fotos e olhou diretamente para Sofia. Minha vida era mais vazia antes. Mais organizada, talvez, mais previsível, certamente. Mas vazia. Você trouxe propósito, alegria, amor verdadeiro. Se eu tivesse que escolher 1000 vezes, escolheria você todas as vezes. Sofia sorriu e abraçou Helena com força. Eu também escolheria você todas as vezes. Mesmo quando você fica brava porque deixo roupa suja jogada no chão, ou quando me força a estudar matemática, ou quando não me deixa sair com os amigos até tarde. Riram juntas, reconhecendo todos os pequenos conflitos normais de qualquer família verdadeira. É assim que famílias funcionam? Perguntou Sofia. Brigam por bobagens, mas se amam para sempre? Exatamente assim, confirmou Helena. As duas haviam criado tradições especiais que fortaleciam seus laços. Viagem de férias para lugares que Sofia escolhia, noite de cinema uma vez por semana com pipoca feita em casa, café da manhã especial nos domingos, visitas mensais aos avós. Helena havia aprendido a ser espontânea, a rir de si mesma, a valorizar momentos simples como ajudar Sofia a escolher roupa para uma festa ou ouvir seus desabafos sobre paixonites adolescentes. Sofia, por sua vez, havia desenvolvido uma maturidade emocional impressionante. Ajudava Helena com decisões importantes, dava conselhos surpreendentemente sábios sobre relacionamentos e trabalho, e demonstrava uma gratidão genuína pelas pequenas coisas da vida que a maioria dos adolescentes considerava garantidas. Eu sei o que é não ter nada, dizia sempre. Por isso valorizo tudo o que temos. Elas haviam também se tornado voluntárias em um projeto social que ajudava crianças em situação de rua, visitando abrigos mensalmente e organizando atividades recreativas. Nunca sabemos quando vamos encontrar outra família se formando, dizia sempre Sofia. Helena descobriu que sua casa, e seu coração, tinham espaço infinito para mais amor, e já estava considerando seriamente adotar outra criança. Hoje, 5 anos depois daquele encontro transformador na chuva, Helena e Sofia são inseparáveis companheiras de vida. Sofia está no 2º ano do ensino médio, quer estudar psicologia para ajudar crianças traumatizadas, e mantém um blog sobre adoção tardia que já inspirou dezenas de famílias a se formarem. Helena mudou completamente sua área de atuação na advocacia, especializando-se em direito de família e ajudando gratuitamente famílias em processos de adoção. A casa se transformou em um ponto de encontro para outras famílias adotivas, um lugar onde crianças e adultos que se encontraram fora dos caminhos tradicionais podem compartilhar experiências, desafios e vitórias. Helena descobriu que tinha vocação para organizar eventos comunitários, e Sofia revelou talento para mediar conflitos entre adolescentes, usando sua própria experiência de superação como ferramenta de ajuda. Mãe, você se lembra exatamente do que eu disse naquele primeiro dia? Pergunta Sofia numa tarde chuvosa, enquanto organizam doações para um abrigo local. Elas estão na sala, cercadas de brinquedos, roupas e livros que outras famílias contribuíram. Que você precisava de companhia e eu precisava de família, responde Helena, sorrindo ao lembrar da menina corajosa que mudou seu destino. Na verdade, corrige Sofia, agora uma jovem de 17 anos, madura e determinada, nós duas precisávamos das duas coisas. Precisávamos de companhia para não nos sentirmos sozinhas no mundo, e precisávamos de família para nos sentirmos completas. A diferença é que eu sabia disso e você ainda estava descobrindo. Helena ri, reconhecendo a sabedoria da filha. Você sempre foi mais esperta que eu nessas questões de coração. Elas criaram uma tradição especial. Todo ano, no aniversário do dia em que se conheceram, voltam àquela mesma rua onde tudo começou. Levam lanches, cobertores e conversam com outras crianças que ainda vivem nas ruas, oferecendo não apenas comida, mas principalmente esperança. Cada criança que encontramos pode ser o início de uma nova família, diz sempre Sofia, distribuindo sanduíches e histórias de encorajamento. Helena aprendeu que o amor não tem limites de idade, condição social ou circunstâncias. Aos 50 anos, descobriu que podia ser mãe pela primeira vez e ser excelente nisso. Descobriu que sua casa podia ser um lar verdadeiro, que sua vida podia ter significado profundo além do sucesso profissional, e que duas pessoas aparentemente incompatíveis podem formar a família mais perfeita do mundo. Sofia, por sua vez, aprendeu que nem todos os adultos abandonam, que o amor pode ser incondicional e eterno,
e que sua história de dor pode se transformar em fonte de força para ajudar outras pessoas. Aprendeu que família não é sobre onde você nasceu, mas sobre quem escolhe ficar ao seu lado nos momentos difíceis e celebrar com você nos momentos de alegria. Mãe, diz Sofia, observando a chuva pela janela da sala, lembrando-se de outro dia chuvoso há 5 anos, obrigada por ter tido coragem de parar e me ouvir naquele dia. Você não fazia ideia de que estava salvando 2 vidas ao mesmo tempo. Helena abraça a filha, sentindo o coração transbordando de gratitude. Obrigada você por ter tido coragem de falar comigo, por ter visto além das minhas defesas e ter apostado no amor. E assim continua a história de Helena e Sofia, mãe e filha por escolha, família por amor, companheiras para toda a vida. 2 almas que se encontraram exatamente no momento em que mais precisavam uma da outra, provando que os encontros mais transformadores acontecem quando menos esperamos, e que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de florescer, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Hoje, quando olham para trás, sabem que aquela frase simples, você precisa de companhia, eu preciso de família, foi o início de tudo. Foi o momento em que 2 solidões se encontraram e decidiram se transformar em uma família completa, forte e cheia de amor. E sabem que esta é apenas uma parte da história, porque famílias verdadeiras são construídas todos os dias, em cada gesto de carinho, em cada palavra de apoio, em cada momento compartilhado. A chuva continua caindo lá fora, mas dentro de casa há calor, há risadas, há amor. E Helena e Sofia sabem que, não importa quantas tempestades venham, elas sempre terão uma outra. Para sempre um dia, como costumam brincar. Para sempre todos os dias que virão depois.